Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, nesta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. E aqui estamos para continuar a leitura da palavra de Deus, lendo Deuteronômio capítulo 18. Já abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra que diz, verso 1. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Moisés está recordando aos israelitas que os levitas não teriam herança como as demais tribos, porque os levitas foram separados para o trabalho do culto a Deus no tabernáculo inicialmente e no templo posteriormente. Eles foram designados, além do culto, como cantores, e aí fazia parte do culto, e também como juízes para o povo de Israel. Então, eles não teriam herança. As demais tribos iriam conquistar a terra prometida, além do que já estava conquistado do lado do nascente do sol, do lado de cá do Jordão. E as outras, as tribos todas, na verdade, iriam conquistar o restante da terra do outro lado, entre o Jordão e o mar, para então dividir entre as demais tribos. O detalhe é que o Israel teve 12 filhos, mas aí como os levitas foram separados para o trabalho do culto a Deus, para o templo, então os descendentes de José, os filhos de José, Efraim e Manassés, formaram então duas tribos para uma das tribos substituir a tribo de José. Não havia uma tribo de José, que era filho de Israel, e o outro filho de José substituir a tribo de Levi na contagem das 12 tribos. E é interessante que às vezes vai se mencionar as 12 tribos, mostrando essa divisão, incluindo os filhos de José, e às vezes vai contar as 12 tribos, incluindo a tribo de Levi. A gente vai notar isso e quando chegar na ocasião, eu vou explicar isso para os irmãos, demonstrar, na verdade. Espero que esteja entendido, né? E assim se preservou o número de 12 tribos, fora a tribo dos levitas, certo? A segunda metade do verso 1 diz: viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Então, os sacerdotes viveriam das ofertas sacrificadas ao Senhor, além, claro, aqui não fala, mas também os dízimos. Parte dos dízimos dos israelitas eram designados para o sustento dos levitas sacerdotes. Verso 2. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Maravilhoso. No final das contas, eles estavam numa posição privilegiada, e essa frase última do versículo 2 aqui: Deus é a sua herança, Javé é a sua herança. Que honra, que privilégio isso. E hoje, para a igreja, nós todos podemos nos considerar levitas nesse sentido. Deus é a nossa herança. Deus é a nossa herança. Tá certo? E, continuando, versículo 3. Quando o povo sacrificar o novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espada, a queixada e o estômago. Aqui não está falando ainda dos dízimos. Está falando da parte que eles comiam, né? Que nas ofertas sacrificadas que se permitia que os sacerdotes comessem parte daquela oferta. Verso 4. Se permitia, na verdade, designado para que eles comessem. Verso 4. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã das tosquias das ovelhas. Pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Então, eles não teriam terras, como os demais, apesar de que eles teriam cidades, as chamadas cidades de refúgio, e outras mais. Me parece que no total 48 cidades seriam designadas entre todas as tribos de Israel para a morada dos levitas. Eles não teriam terras porque eles não iam trabalhar na agricultura e na pecuária. Apesar de que eles tinham ovelhas e teriam
os arredores da cidade, desculpem, os arredores das cidades que eles moravam para alimentar as suas ovelhas, mas eles não fariam disso o seu trabalho principal. O trabalho principal dos levitas era o culto a Deus e posteriormente designados também como juízes. Verso 6. Se um levita estiver morando em qualquer cidade de Israel, se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. E aí nós estamos falando dos levitas espalhados nas cidades, nas cidades que haviam lhes sido designadas, né? E ele diz, verso 8, ele receberá uma porção de alimento, e aí igual a dos outros levitas, além disso ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Então o levita aqui morava numa das cidades espalhadas entre as outras tribos, quer vir servir no templo. Então essa oportunidade lhe era dada e ele receberia a parte designada para esses levitas, né? Versículo 9. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Olha o alerta. Já se falou muito no cuidado com a idolatria, de não se casar com povos dessas nações, não fazer nenhum acordo ou aliança com eles, era para destruí-los e habitar em seu lugar e ser uma nação santa ao Senhor. E aqui ele está dizendo para não imitar as coisas repugnantes. O culto daqueles povos, os cultos aos seus deuses envolviam coisas repugnantes, orgias sexuais, sacrifícios humanos e outras coisas desse tipo. Verso 10, não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Tudo isso aqui, condenado pelo Senhor. Não existe espiritismo cristão. Isso é uma balela. Espiritismo é contra a palavra de Deus. Eu vou ler de novo, verso 10. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime seu filho em sacrifício seu filho ou sua filha. Olha lá a lista, que pratique adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria. O verso 11, ou faça encantamentos, que seja médium. Aqui que estou falando de espiritismo. Consulte os espíritos ou consulte os mortos. Não era para haver isso no meio do povo de Deus, porque isso... Olha o verso 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Por causa disso mesmo, Deus estava mandando a expulsão, a destruição daquelas nações que habitavam aquela terra, por causa dessas coisas aí que já foi listado acima. Verso 13. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Permanecer inculpável aqui destruam esses povos, esses cultos repugnantes, não se misturem com eles, não os imitem, obedeçam ao Senhor e sirvam o Deus verdadeiro. Verso 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas de magia e negócio de adivinhação. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Moisés está dizendo isso, que Deus iria levantar do meio do seu povo um profeta como Moisés para guiar o povo de Deus. E Deus levantou muitos profetas. Durante toda a história bíblica do Velho Testamento quanto do Novo, Deus levantou profetas que guiaram o povo de Deus com a palavra de Deus.
E hoje a Bíblia, no Novo Testamento especialmente, a Bíblia diz que Deus continua escolhendo pastores, guias, líderes que lideram o povo de Deus, que guiam o povo de Deus segundo a palavra de Deus. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou fazendo um trabalho profético. Tem gente que pensa que trabalho profético é só prever o futuro. Isso é o de menos. O principal ministério profético é compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, chamar as pessoas para andar em obediência e santidade perante o Senhor. Isso é trabalho profético. O principal trabalho profético. Verso 16. Pois foi isso, falando do profeta que Deus havia de levantar no meio do povo, e aqui, de certa forma, está subtendida a profecia de que Deus ia levantar o profeta, que se cumpriu com todos os profetas levantados posteriormente, mas especialmente Jesus. Ele é o nosso sumo profeta. Jesus ocupa as funções de profeta, sacerdote e rei. É a tripla função do Senhor Jesus. E aí, no final do versículo 15, o Moisés diz: quando Deus levantar esse profeta, vocês ouçam, escutem. Então, ouçamos Jesus, ouçamos os ensinos, as ordens de Jesus. Verso 16: pois foi isso o que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Verso 17: o Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei, olha o verso 18, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. E aí Jesus disse: eu tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Ele disse para os seus apóstolos. Então essa profecia aqui, desse profeta que Deus ia levantar, semelhante a Moisés, queria receber a palavra de Deus e queria transmitir às pessoas, isso foi cumprido nos grandes profetas, nos profetas que estão registrados nas Escrituras, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e por aí vai. Mas se cumpriu plenamente no Senhor Jesus. Ele é o nosso supremo profeta, o grande profeta, o maior de todos os profetas. Ele diz, verso 19, se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Deus vai nos pedir conta se nós não dermos ouvidos à palavra da profecia e especialmente o que Jesus diz. Deus vai pedir conta. Está aqui, ó, 19. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Verso 20, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. E aí ele vai dar uma dica aqui de como identificar um falso profeta. E um falso profeta é alguém que diz uma coisa em nome de Deus, sendo que Deus não falou com ele. E vou dizer uma coisa grave para os meus irmãos. Está cheio de falso profeta por aí. Falando em nome de Deus, sendo que Deus não falou com ele, e sem fundamento na palavra de Deus e até torcendo a palavra de Deus. Olha como se identificar um falso profeta. Já falamos disso lá no capítulo 13. Se você quiser recordar lá, pode assistir o vídeo do capítulo 13. Explicação. Como identificar um falso profeta. E aqui tem outra dica. Verso 21. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não veio do Senhor? O cara fala em nome do Senhor. Como é que eu sei se não vem do Senhor? Se vem realmente da parte do Senhor. Verso 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Está aqui a dica. Ele profetizou uma coisa, não aconteceu, é um falso profeta. Pronto.
Lá no capítulo 13, eu sugeri que você reveja o vídeo do capítulo 13, se quiser recordar. A outra dica pode ser que um falso profeta diga uma coisa em nome de Deus e aquilo se cumpra, Deus testando a nossa fidelidade. Aquilo se cumpra, aquele profeta lhe chame para se desviar dos caminhos do Senhor e adorar outros deuses, fazer outras coisas que vão contra a palavra de Deus. E aí você achar que só porque a palavra se cumpriu, ele é um profeta verdadeiro e cair nessa armadilha. E aqui a outra maneira, então. Uma maneira a primeira maneira lá no capítulo 13 se ele pregar, falar, anunciar, se cumprir o que ele disse e mais ele lhe chamar para se desviar do Senhor e fazer o que Deus reprova. É um falso profeta. Deus está lhe testando. E a outra maneira é o profeta dizer uma coisa e aquela profecia não se cumprir, é um falso profeta. E aí eu concluo essa palavra de hoje dizendo: muitos grupos religiosos, seitas religiosas hoje começaram com profecias que não se cumpriram. Por exemplo, vou citar os chamados testemunhas de Jeová. Começaram com profecia que não se cumpria sobre data da volta de Jesus. Outro grupo, adventistas, começaram marcando data da volta de Jesus, que não aconteceu. E há outros grupos mais, que certos profetas se levantaram para marcar a data da volta de Jesus, outras profecias que não se cumpriram. E a Bíblia está dizendo que isso é um falso profeta. E aí se formou grupo religioso a partir de falsas profecias que foram, às vezes, ajustadas aí para formar determinado segmento religioso. Isso é contra a palavra de Deus. A melhor maneira de nós estarmos precavidos contra falsas profecias, Bíblia, palavra de Deus. Busca ao Senhor. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós não caímos nessas armadilhas, não. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo aí. Peço que você não saia sem deixar um like, isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão. Comenta aí se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse, ou algum destaque de alguma coisa que eu não destaquei, alguma curiosidade. Comente aí, os comentários também ajudam o vídeo a ganhar repercussão. Se você puder nos ajudar mais, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, outros grupos de redes sociais, como Facebook, X ou outras, tá bom? E se alguém é novato por aqui, gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever. Beleza? Vamos orar para terminar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pela noite de paz que nos acrescentou, pelo sono tranquilo, por acordar com saúde, por esse novo dia, pelo nosso lar e pela nossa família e pelo pão de cada dia. Suprir nossa mesa e o trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família e de si mesmo. Ó Deus, bênção do Senhor, louvado seja o seu santo nome. Que a sua bênção esteja sobre o seu povo neste dia. Ó Deus, sobre aqueles que estão saudáveis para preservar a saúde, sobre aqueles que estão doentes para restaurar a saúde, para fazer milagres a favor do seu povo, se é da vontade do Senhor usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as internações, seja feita a vontade do Senhor, mas nós estamos pedindo em nome de Jesus, ao Deus que cura todas as nossas doenças, que o Senhor faça milagre a favor do seu povo e restaure a saúde de quem está enfermo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que cada casa seja um templo de adoração a Jesus. Que os frutos do Espírito Santo estejam presentes em cada casa, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e todos os demais frutos do Espírito. Estejam presentes no relacionamento dos casais, no relacionamento dos pais com os filhos, no relacionamento de irmão com irmão. Que cada lar seja um lugar de aprendizado, de segurança, de estabilidade, de amor, de alegria, de prosperidade, de bênção, meu Pai.
Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Ó Pai, que o Senhor abra portas de emprego para quem está desempregado, que o Senhor dê soluções financeiras para quem está endividado. Que o Senhor dê sabedoria a cada um para administrar bem os recursos que o Senhor tem confiado, para que o seu povo viva com a abundância, com liberdade, com liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada igreja local, sobre cada pastor, evangelista, missionário. Ó Deus, fazendo prosperar o trabalho de cada um, renovando o ânimo de cada líder. Que cada pastor seja instrumento do Senhor para conduzir a igreja do Senhor em santidade, em avivamento. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos para que o Senhor, ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Que nós sejamos instrumentos para levar o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós possamos compartilhar esse evangelho com os nossos familiares, amigos e qualquer pessoa que cruze o nosso caminho. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor esteja livrando, protegendo aqueles missionários que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde eles sofrem ameaças de perseguição, de morte, de cadeia, até de expulsão dos países. Usa os seus servos, dê sabedoria, cerque com o seu cuidado, faça prosperar o trabalho de cada um com muitas vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Tudo isso nós pedimos, ó Deus, confiados na sua graça revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradecemos pelo seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que é a maior de todas as bênçãos, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus, o privilégio de fazer parte do seu povo, unidos pelo mesmo Espírito, com livre acesso à sua presença pelo novo vivo caminho. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, nos protegendo, nos dirigindo, nos suprindo durante todo esse dia. Nos livra de gente má, nos livra de acidentes, de doenças, de qualquer ataque do inimigo. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa palavra tenha sido esclarecedora para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar lendo a palavra de Deus. Um grande abraço a todos os meus irmãos.